O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Parte 1. Relaxamento e autoconfiança. Capítulo 3. Viva relaxado e autoconfiante. Cada problema contém em si a própria solução. Cada pergunta tem sua resposta. A sabedoria infinita ajudará aqueles que a buscarem com confiança. Este capítulo poderá surpreendê-lo com novas perspectivas sobre hábitos, superação do medo e o alvorecer da sabedoria. Como o subconsciente remove bloqueios mentais. Se estiver em uma situação difícil e não conseguir ver a saída facilmente, o melhor a fazer é crer que a inteligência infinita em seu subconsciente, que tudo sabe e tudo vê, tem a resposta e vai revelá-la agora. Essa nova atitude mental, a crença de que a inteligência criativa encontrará uma solução, é o que permite chegar à resposta. Garanto a você que essa atitude mental trará ordem, paz e relevância para todos os seus empreendimentos. Como abandonar ou criar um hábito? O ser humano é uma criatura de hábitos. Os hábitos são função do subconsciente. Você aprendeu a nadar, andar de bicicleta, dançar e dirigir desempenhando conscientemente essas atividades várias vezes, até tê-las estabelecido no subconsciente. A ação automática do hábito em seu subconsciente prevaleceu. Isso às vezes é chamado de instinto, que é uma reação do subconsciente ao seu modo de pensar e agir. Todos somos livres para escolher bons e maus hábitos. Quando repetimos um pensamento ou ato negativo durante certo período, logo nos vemos sob a compulsão de um hábito. A lei do subconsciente é a compulsão. Exemplo: o comerciante Sr. Travancas disse que, embora tenha obtido um rendimento anual admirável, nos últimos 3 meses, todas as portas pareceram se fechar para ele. Quando os clientes estavam prestes a assinar o contrato, no último minuto a negociação desandava. O Sr. Travancas achava que talvez tivesse sido amaldiçoado. Em nossa conversa, descobri que 3 meses antes ele estivera muito irritado, aborrecido e ressentido com um dentista que, depois de prometer assinar um contrato, desistiu no último momento. O Sr. Travancas começou a viver com um temor inconsciente de que outros clientes fizessem o mesmo, criando assim uma narrativa de frustração, hostilidade e obstáculos. Pouco a pouco, ele desenvolveu uma crença em obstrução e cancelamentos de última hora, até que um ciclo vicioso se estabeleceu. Meu maior medo se tornou realidade, disse ele. O Sr. Travancas percebeu que o problema estava na própria mente e que era essencial mudar de atitude mental. Ele quebrou esse suposto ciclo de desgraça da seguinte maneira: percebi que disponho da inteligência infinita do meu subconsciente, e para ela não existem obstáculos, dificuldades e protelações. Hoje vivo na alegre expectativa do melhor. Minha mente mais profunda responde a meus pensamentos. Sei que o movimento do poder infinito do subconsciente não pode ser interrompido. A inteligência infinita é sempre bem-sucedida em seus empreendimentos. A sabedoria criativa trabalha por meu intermédio para concretizar meus planos e objetivos. Tudo o que começo concluo com êxito. Meu objetivo na vida é servir bem, e todos aqueles com quem entro em contato são abençoados pelo que tenho a oferecer. Todo o meu trabalho produz bons resultados na ordem divina. Ele repetia essa oração todas as manhãs antes de telefonar para seus clientes, e também todas as noites antes de dormir. Tendo estabelecido esse novo padrão de hábito em seu subconsciente, em pouco tempo, o Sr. Travancas voltou a ter sucesso em seu negócio. Qual é a intensidade do seu desejo? Um jovem perguntou a Sócrates como poderia obter sabedoria. O filósofo respondeu: venha comigo. Ele levou o rapaz até um rio, empurrou sua cabeça para dentro da água e a manteve lá até o rapaz ficar com falta de ar. E então o liberou. Quando o rapaz se recompôs, Sócrates perguntou: o que você queria quando estava debaixo da água? Eu queria respirar, respondeu o rapaz. Sócrates então disse: quando desejar ser tão sábio quanto desejou poder respirar, você a obterá. De maneira semelhante, quando desejamos muito remover algum bloqueio em nossa vida e decidimos que há uma saída e que esse é o caminho a seguir, o sucesso e o triunfo são garantidos. Se você realmente quiser paz de espírito e calma interior, pode obtê-las. Não importa o quanto foi injustamente tratado, ou o quanto seu chefe foi injusto, ou que canalha mesquinho alguém se mostrou ser,
Nada disso faz diferença quando você desperta a consciência de seus poderes mentais e espirituais. Nesse estado, você se torna uma pessoa que sabe o que quer e definitivamente se recusa a deixar os ladrões pensamentos, rancor, raiva, hostilidade, má vontade, lhe roubarem a paz, harmonia, saúde e felicidade. Você para de se aborrecer com pessoas, situações, notícias e acontecimentos, direcionando imediatamente seus pensamentos para o seu propósito de vida. Seu propósito é ter paz, saúde, inspiração, harmonia e abundância. Sinta um rio de paz fluindo através de você agora. Seu pensamento é um poder invisível e imaterial, e você escolhe deixar que ele o abençoe, inspire e pacifique. Quando desejamos muito remover algum bloqueio em nossa vida e decidimos que há uma saída e que esse é o caminho a seguir, o sucesso e o triunfo são garantidos. Porque o álcool não pode curar. Esta é uma anamnese de um homem casado com 4 filhos que estava sustentando e vivendo secretamente com outra mulher durante suas viagens de negócios. Ele andava nervoso, irritadiço e rabugento, e não conseguia dormir sem remédios. A medicina não conseguiu baixar sua pressão arterial, e ele sofria de inúmeras dores, que os médicos não conseguiam diagnosticar ou aliviar. Para piorar, vinha bebendo demais. A causa de tudo isso era um profundo sentimento inconsciente de culpa. Ele havia violado os votos do casamento e isso o perturbava. A religião na qual fora criado estava alojada em seu subconsciente, e a bebida em excesso era uma forma de tentar curar a ferida da culpa. Até que um dia, ele ouviu a explicação sobre o funcionamento da mente. E então resolveu analisar o problema e enfrentá-lo, desistindo da vida dupla. Nesse momento, também descobriu que o abuso do álcool era uma tentativa inconsciente de fuga. A causa oculta alojada em seu subconsciente tinha de ser erradicada. Então, a cura aconteceria. Esse homem, então, começou a imprimir em seu subconsciente 3 ou 4 vezes por dia a oração. Minha mente está cheia de paz, estabilidade e equilíbrio. O infinito repousa tranquilamente dentro de mim. Não tenho medo de nada no passado, presente ou futuro. A inteligência infinita do meu subconsciente me lidera, me guia e me conduz de todos os modos. Agora enfrento todas as situações com fé, equilíbrio, calma e confiança. Estou totalmente livre do hábito. Minha mente está repleta de paz interior, liberdade e alegria. Eu me perdoo e sou perdoado. Paz, sobriedade e confiança reinam supremas em minha mente. Ele repetiu essa oração com frequência, totalmente consciente do que estava fazendo e por que o fazia. E essa clareza deu a ele a fé e a confiança de que precisava. Eu expliquei a ele que, ao fazer essas afirmações em voz alta, calmamente, com amor e convicção, pouco a pouco elas penetrariam em seu subconsciente. Como sementes, elas então cresciam de acordo com seu tipo. Essas verdades em que ele se concentrava eram vistas por seus olhos e ouvidas por seus ouvidos, e as vibrações curativas que emitiam alcançavam seu subconsciente e eliminavam todos os padrões mentais negativos que vinham causando o problema. A luz dissipa a escuridão. O pensamento construtivo destrói o pensamento negativo. 1 mês depois ele era um novo homem. Nosso maior inimigo. Dizem que o medo é nosso maior inimigo. O medo está por trás do fracasso, da doença e dos maus relacionamentos. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. Mas o medo é apenas mais um pensamento. E nesse caso, o que você teme são seus próprios pensamentos. Um garotinho pode ficar paralisado de medo quando lhe dizem que há um fantasma embaixo da cama que vai pegá-lo. Quando seu pai acende a luz à noite e lhe mostra que não há fantasma algum, a criança se livra do medo. O medo na mente do garotinho era tão real, como se de fato houvesse um fantasma ali, mas sabemos que a coisa tão temida não existia de fato, era um mero pensamento. De igual modo, a maioria dos nossos medos é imaginária. É apenas um aglomerado de sombras sinistras, e sombras não são reais. Como usar o subconsciente para afastar o medo? Um de nossos alunos me contou sobre a vez em que foi convidado para fazer um discurso em um jantar. Ele disse que entrou em pânico diante da perspectiva de falar para centenas de pessoas. Eis como superou esse medo. Durante várias noites,
Sentou-se em uma poltrona por cerca de 5 minutos, dizendo para si mesmo devagar, silenciosa e positivamente: vou dominar esse medo. Estou superando isso neste exato momento. Sou capaz de falar com equilíbrio e confiança. Eu me sinto relaxado e à vontade. Esse aluno reconheceu uma lei definitiva da mente e dominou o medo. O subconsciente é controlado pela sugestão. Quando você aquieta a mente e relaxa, os pensamentos no consciente penetram no subconsciente por meio de um processo semelhante à osmose, em que fluidos separados por uma membrana porosa se misturam. Quando essas sementes positivas, pensamentos, penetram na área subconsciente, se desenvolvem, frutificando em forma de um estado equilibrado, sereno e calmo. Faça o que tem medo de fazer. O filósofo e poeta Ralph Waldo Emerson uma vez disse: faça o que você teme fazer, e o medo morrerá. Houve um tempo em que eu tinha um medo incontrolável de ficar diante de uma plateia. Superei isso simplesmente ficando diante de uma plateia. Fiz o que eu temia fazer, e isso matou o medo. Quando afirmamos positivamente que vamos dominar nossos medos e tomamos essa decisão em nosso consciente, liberamos o poder do subconsciente que flui em resposta à natureza do pensamento. Exemplo: quando tinha uns 10 anos eu caí sem querer em uma piscina. Até hoje me lembro da água escura acima da minha cabeça e da falta de ar, até o momento em que um garoto me puxou para fora, no último minuto. Essa experiência penetrou em meu subconsciente, e durante anos tive medo de água. Um psicólogo mais velho me disse: chegue perto da piscina, olhe para a água e diga em voz alta e com convicção: eu vou vencer você, eu posso controlar você. Então comece a fazer aulas de natação e logo vai superar o medo. Segui essa instrução e passei a dominar a água. Não permita que a água o domine. Lembre-se sempre disso. É você quem está no controle. Quando assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do meu subconsciente respondeu, me dando força, fé e confiança para superar qualquer medo. Quando essas sementes positivas, pensamentos, penetram na área subconsciente, se desenvolvem, frutificando em forma de um estado equilibrado, sereno e calmo. Olhando o elevador com bons olhos. Conheço um executivo de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador. Todos os dias, ele subia 5 andares de escada até seu escritório. Em dado momento, ele disse que decidiu olhar o elevador com bons olhos todas as noites e várias vezes por dia até finalmente superar aquele medo. Eis como ele fez isso. O elevador em nosso prédio é uma ideia maravilhosa. Veio da mente universal e é uma bênção para todos os funcionários. Presta um serviço excelente. Funciona segundo a ordem divina. Entro nele em paz e com alegria, e permaneço em silêncio enquanto as correntes da vida, do amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento. Eu me imagino no elevador, a caminho do meu escritório. O elevador está cheio de nossos funcionários. Converso com eles, e são amigáveis, alegres e descontraídos. Vivo uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Sou grato por ela. Ele repetiu essa oração durante cerca de 10 dias, e no dia seguinte, se sentiu completamente livre do medo ao entrar no elevador, acompanhado de outros funcionários da empresa. Analise seus medos. O presidente de uma grande empresa me relatou que, em seus tempos de vendedor, ele costumava dar 5 ou 6 voltas no quarteirão antes de visitar um cliente. Um dia, o gerente de vendas disse a ele: não precisa ter medo do bicho-papão atrás da porta. Isso não existe. É uma ilusão. O gerente contou que, toda vez que se voltava para os próprios medos, ele os enfrentava encarando-os direto nos olhos. Então todos eles desapareciam e se recolhiam à própria insignificância. Outro medo: envelhecer. O subconsciente nunca envelhece. É atemporal, eterno, infinito. É uma parte da mente universal de Deus que nunca nasceu e nunca morrerá. Fadiga e velhice não podem ser atribuídas a nenhuma qualidade ou poder espiritual. Paciência, bondade, veracidade, humildade, boa vontade, paz, harmonia e amor fraternal são atributos e qualidades que nunca envelhecem. Se você continuar a gerar essas qualidades neste plano, permanecerá jovem em espírito. Anos atrás, li em uma revista uma matéria na qual um grupo de médicos renomados da The Corsi Clinic, em Cincinnati, Ohio,
Afirmava que a idade sozinha não é responsável por trazer doenças degenerativas. Segundo eles, é o medo do tempo, não o tempo em si, que tem um efeito envelhecedor nocivo na mente e no corpo, e que o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento precoce. Durante meus anos de vida pública, tive a oportunidade de estudar a biografia de mulheres e homens famosos que continuaram exercendo suas atividades até uma idade avançada. Alguns só alcançaram a grandeza na velhice. Também tive o privilégio de conhecer inúmeras pessoas comuns, pertencentes ao grupo dos longevos, as quais provaram que a velhice em si não destrói a potência criativa da mente e do corpo. Exemplo: alguns anos atrás, fui visitar um velho amigo em Londres. Ele tinha mais de 80 anos, estava muito doente e obviamente se rendendo aos efeitos da idade avançada. Nossa conversa revelou sua fraqueza física, sua frustração e seu estado de deterioração geral, que quase beirava a morte. Ele se lamentava por se achar inútil e indesejado. Com uma expressão de desesperança, revelou como funcionava sua falsa filosofia. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, nos tornamos inúteis e fim. Essa atitude mental de inutilidade e desvalorização era o principal motivo da doença. Ele só via velhice à sua frente, nada além disso. De fato, esse amigo envelheceu em pensamento, e seu subconsciente produziu todas as evidências de seus pensamentos recorrentes. A velhice é o alvorecer da sabedoria. Lamentavelmente, muitas pessoas têm a mesma atitude desse homem infeliz. Elas temem o que chamam de velhice, temem a morte, o que no fundo significa que têm medo da vida, quando na verdade a vida é eterna. A velhice não é o passar dos anos, mas o alvorecer da sabedoria. Tire da cabeça de uma vez por todas que 65, 75 ou 85 anos de idade são sinônimos de fim para você ou qualquer pessoa. Essas idades são o início de um padrão de vida glorioso, frutífero, ativo e mais produtivo, melhor do que você jamais experimentou. Acredite nisso, espere por isso, e seu subconsciente fará acontecer. Dê boas-vindas à mudança. A velhice não é uma tragédia. O que chamamos de processo de envelhecimento, na verdade, é mudança. Deve ser aceita com prazer e alegria, porque cada fase da vida humana é um passo adiante em um caminho que não tem fim. A humanidade tem poderes que transcendem os poderes físicos. Nossos sentidos transcendem os 5 sentidos físicos. Nossa vida é espiritual e eterna. Nunca precisamos envelhecer porque a vida, ou Deus, não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida. A vida é autorrenovável, eterna, indestrutível e a realidade de todos os homens. Quem pensa ou acredita que o ciclo terreno de nascimento, adolescência, juventude, maturidade e velhice é tudo que há na vida, de fato é digno de pena. Essa pessoa não tem nenhuma segurança, esperança ou visão, não vê nenhum sentido na vida. Esse tipo de crença só traz frustração, estagnação, cinismo e desesperança, resultando em todos os tipos de neuroses e aberrações mentais. Se você não consegue ser rápido no jogo de tênis, ou nadar com a mesma velocidade de quando era criança, ou seu corpo desacelerou e você caminha em um passo lento, lembre-se de que a vida está sempre se renovando. O que chamamos de morte é apenas uma jornada para uma nova cidade em outra dimensão da vida. A vida é eterna. A velhice não é o passar dos anos, mas o alvorecer da sabedoria. Você é tão jovem quanto pensa ser. Ao longo dos anos, dei muitas palestras públicas em Caxton Hall, em Londres, e em uma delas um cirurgião me contou: tenho 85 anos, opero todas as manhãs, visito pacientes à tarde e escrevo para revistas médicas e científicas à noite. Sua atitude era a de que ele era tão útil quanto acreditava ser, e tão jovem quanto seus pensamentos. É verdade o que você falou, admitiu ele. O homem é tão forte e tão valioso quanto pensa ser. Esse cirurgião não se rendeu à passagem dos anos. Ele sabe que é imortal. Se eu morrer amanhã, vou operar pessoas na próxima dimensão. Não com um bisturi, mas em cirurgia espiritual e mental, disse ele por fim. Seus cabelos grisalhos são uma vantagem. Nunca saia de um emprego e diga: vou me aposentar porque estou velho e acabado.
Isso significaria estagnação e morte, e você estaria de fato acabado. Muitos de nós são velhos aos 30 anos, outros, jovens aos 80. A mente é nosso grande arquiteto, designer e escultor. Aos 90 anos, o escritor George Bernard Shaw continuava em atividade, e a qualidade artística de sua mente seguia preservada. Algumas pessoas me contam que alguns empregadores quase batem a porta na cara delas quando dizem que têm mais de 40 anos. Uma atitude fria, insensível, maldosa e totalmente desprovida de compaixão e compreensão. A ênfase total dos nossos tempos parece ser na juventude. Ou seja, é preciso ter menos de 35 anos para ser levado em consideração. Mas o raciocínio por trás dessa ideia certamente é muito raso. Se fossem um pouco mais razoáveis, esses empregadores veriam que a pessoa não está vendendo sua idade ou seus cabelos brancos, mas sim oferecendo seus talentos, vivências e sabedoria adquiridos em anos de experiência no mercado da vida. A idade deveria ser uma vantagem para qualquer empresa, devido à sua prática e aplicação, ao longo dos anos, dos princípios da regra de ouro e da lei do amor e da boa vontade. Seus cabelos brancos, se você tiver alguns, significam apenas mais sabedoria, habilidade e compreensão, e assim, deveriam ser assimilados. A maturidade espiritual e emocional deveria ser vista como uma tremenda bênção em qualquer empresa. Desse modo, creio que as pessoas não deveriam ser incentivadas a se aposentar aos 65 anos. Essa é a fase da vida em que poderiam ser mais úteis lidando com pessoas, planejamento para o futuro, tomada de decisões e consultoria criativa, com base em suas experiências e seus insights sobre o negócio. Medo da velhice. Muitas pessoas têm medo da velhice e se sentem inseguras em relação ao futuro, porque preveem a deterioração física e mental com o passar dos anos. Ficamos velhos quando perdemos o interesse pela vida, quando paramos de sonhar, quando não buscamos mais conhecimento nem novas fronteiras a conquistar. Quem tem a mente aberta a novas ideias e interesses, abre as cortinas e deixa entrar a luz do sol e da inspiração de novas verdades da vida e do universo. Sente-se jovem e cheio de vitalidade. Aos 65 ou 95 anos, saiba que você tem muito a oferecer. Pode ajudar a estabilizar, aconselhar e conduzir a geração mais nova, além de oferecer seu conhecimento, sua experiência e sabedoria. Olhe sempre para a frente. O que você verá é a infinitude da vida, cujas glórias e maravilhas não cessam de se revelar. Tente aprender algo novo em cada momento do dia e verá sua mente sempre jovem. Exemplo: alguns anos atrás, eu estava dando uma palestra em Mumbai quando fui apresentado a um homem que disse ter 110 anos. Seu rosto era o mais bonito que eu já vira. Ele parecia transfigurado pelo brilho de uma luz interior. Havia uma rara beleza em seus olhos, indicando que tinha envelhecido com alegria, e a luz de sua mente não diminuíra. Aposentadoria, uma nova aventura. Trate de nunca deixar a mente se aposentar. Ela deve ser como um paraquedas, que só é útil quando abre. Esteja sempre aberto e receptivo a novas ideias. Conheço casos de pessoas que se aposentaram aos 70 e pareceram entrar num processo de degradação até morrerem poucos meses depois. Obviamente acharam que a vida estava no fim. A aposentadoria deve ser encarada como uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho e o início da realização de um sonho antigo. É angustiante ouvir alguém perguntar: o que vou fazer agora que me aposentei? Porque de fato, é como se dissesse: estou física e mentalmente morto. Não tenho mais nada que valha a pena na mente. Tudo isso é uma ilusão. A verdade é que, ampliando nosso conhecimento e nosso interesse sobre a vida, podemos realizar mais aos 90 anos do que aos 60. Conheço um executivo que se aposentou compulsoriamente aos 65 anos. Vejo minha aposentadoria como uma promoção do jardim de infância para a primeira série, disse ele para mim. Segundo seu raciocínio, após o ensino médio, ele avançou mais alguns degraus na vida ao entrar para a universidade. Percebeu que estava dando mais um passo na direção de sua sabedoria e compreensão da vida como um todo. Aposentado, ele teria tempo para fazer as coisas que sempre quis e, portanto, estava subindo mais um degrau na vida em direção à sabedoria. Ele chegou à sábia conclusão
de que não focaria mais sua energia e atenção em ganhar a vida, mas sim em vivê-la. Apaixonado por fotografia, fez cursos e viajou ao redor do mundo, registrando lugares famosos. Hoje dá palestras sobre o assunto para diversos públicos e é conhecido e bastante requisitado. Há inúmeros modos de se interessar por algo que valha a pena fora de si mesmo. Busque atividades que possam interessá-lo, continue aprendendo e verá que seu progresso espiritual e intelectual não cessará. É desse modo, ansiando por novas verdades, que permanecemos com um coração jovem, e logo o corpo refletirá seu pensamento permanentemente. O segredo da juventude. Para voltar aos tempos da juventude, sinta o poder milagroso de cura e autorrenovação do seu subconsciente, movendo-se por todo o seu ser. Saiba e sinta que é inspirado, elevado, rejuvenescido, revitalizado e recarregado espiritualmente. É possível vibrar de entusiasmo e alegria, como nos tempos da juventude, com a simples consciência de que, a qualquer momento, é possível retornar emocional e mentalmente a esse estado de alegria. A vela que brilha em sua cabeça é a inteligência divina e lhe revela tudo o que você precisa saber. É ela quem permite afirmar a presença de seus verdadeiros dons, independentemente das aparências. Somos conduzidos pelo subconsciente, sabendo que a alvorada surgirá e as sombras se dissiparão. Tenha uma visão. Em vez de dizer, eu sou velho, diga, eu sou sábio na forma divina da vida. Não deixe que uma empresa, os jornais ou as estatísticas pintem um quadro de velhice, declínio, decrepitude, senilidade e inutilidade. Rejeite essa mentira. Recuse-se a ser hipnotizado por esse tipo de propaganda. Afirme a vida, não a morte. Veja a si mesmo como um indivíduo feliz, radiante, bem-sucedido, sereno e poderoso. O obstáculo no caminho para a felicidade. O medo é o pior inimigo da humanidade. É a verdadeira causa de muitos fracassos, doenças e relacionamentos problemáticos. Já o amor significa um compromisso emocional com as coisas boas da vida. Aprenda a amar virtudes como honestidade, sinceridade, justiça, felicidade, alegria e sucesso. Viva com alegria, sempre à espera do melhor, e logo verá que o melhor se tornará o fator decisivo em sua vida. Exercício. O método infalível para superar qualquer medo. O método que descrevo a seguir para superar todos os medos tem ajudado muitas pessoas. Funciona como um passe de mágica. Não importa se você tem medo de água, de altura, de espaços fechados, de falar em público ou de entrevistas, esse método ajudará você. Digamos que você tenha medo de nadar. Sente-se em uma poltrona 3 ou 4 vezes por dia totalmente relaxado, por 5 a 10 minutos, e se imagine nadando. Essa é uma forma de trabalhar a subjetividade. Ao usar a imaginação, você se coloca em uma piscina ou um lago. Sente a água fria e os movimentos rítmicos dos braços e das pernas. Você se diverte praticando uma atividade de que gosta. Não se trata de um devaneio vazio, porque tudo o que acontece em sua imaginação se comunicará com seu subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, você desejará realizar a imagem que imprimiu nele. Esse é um dos princípios da mente. Essa técnica pode ser aplicada a qualquer medo. Se você é uma pessoa que desmaia com facilidade, por exemplo, recupere a confiança de que tem o domínio do seu corpo, imaginando que caminha por uma tábua estreita ou escala uma montanha enquanto aprecia a bela paisagem lá embaixo. Quanto mais perto da realidade forem essas imagens, mais rápido a realidade desejada ocorrerá e fará qualquer medo desaparecer. No próximo capítulo, veremos como o poder curativo do subconsciente pode transformar nossa saúde e bem-estar, trazendo equilíbrio físico e emocional.